boa noite. Vamos novamente continuar o estudo dessa obra, 50 anos depois. Vamos iniciar então com a prece da minha colega Gilmara. Olá, boa noite mais uma vez. Boa noite, Michel. Boa noite a todos que nos assistem agora ao vivo ou depois presencialmente. E vamos para a nossa prece, porque esse capítulo tem muita coisa para ser estudada. Então, obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estudo. Permanece aqui conosco, espiritualidade amiga, nos intuindo, nos guiando, nos fornecendo as diretrizes necessárias para que possamos entender a mensagem de Emmanuel e transmiti-la com a facilidade, que o verbo flua fácil, que a gente consiga, acima de tudo, alcançar o objetivo que a espiritualidade nos impôs na realização desse estudo, que a mensagem consiga ser entendida por a gente e por todos aqueles que acompanham. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão aqui presentes, que não puderam comparecer, e nos intua para que, da melhor maneira possível, a gente consiga desempenhar essa pequena contribuição, esse pequeno estudo, e assim seja. Com você, Michel. Vamos lá, para o capítulo longo. Então, o capítulo de Minturnes a Alexandria. Então, vamos lá. Nesse capítulo, depois que Célia adormece naquela gruta, no dia seguinte ela chega à fonte, lembrando novamente, 25 quilômetros, caminhando, com a criança, né? E encontra a pessoa generosa que acolhe por um dia. Então, novamente, vemos o socorro chegando a Célia. Quantas vezes ela foi apoiada? Aí a gente pode pensar o seguinte, quantas vezes ela foi apoiada nesse livro? E vamos fazer um retrospecto da nossa vida. Quantas vezes nós fomos apoiados? E nem percebemos, né? Então, no dia seguinte, ela caminha em direção a Itri, seguindo a Via Ápia, caminhando mais 14 quilômetros. Logo no dia seguinte. Ela encontra novamente o Gregório, o carreiro humilde que a havia ajudado anteriormente. Ela diz que deve ir a Minturnes visitar um tio enfermo. São mais 22 quilômetros. Ele fica feliz, pois poderá levá-la até lá. Ela novamente agradece a Jesus. Então ela vê as graças de Jesus como sublimes e infinitas. Mesmo com toda a dificuldade, ela continua otimista. Então é uma lição para nós nesse livro, mais uma lição importante. Nós temos tão poucas dificuldades, muitas vezes, e achamos que são grandes. Então, quando a gente vê as dificuldades de Célia nesse livro, e as dificuldades de outros personagens importantes que a gente vê em outros livros, nos romances de Emmanuel, em outros livros, a gente percebe que nós, novamente, né, como a gente sempre fala, nesse estudo, temos muito mais a agradecer do que a pedir. Ela chega na cidade de Minturnes e ela é atraída por uma choupana. Então, essas cidades, né, vamos imaginar naquela época, não devia ter muitas ruas, devia ter assim, tudo meio juntado, né? Tudo meio junto, assim, não é separado por ruas, né? Então logo ela é guiada ou intuída, e a gente vê que ela é guiada e intuída o tempo todo, por estar em constante prece. Então o próprio Bezerra de Menezes nos diz, né, que a gente deve sempre estar em prece. E eu falo por mim que eu sempre esqueço. Então mais uma lição para mim também. E por merecer todo o auxílio possível, porque ela está em prece, ela está em constante comunhão com o mundo espiritual, e ela está sempre com bastante auxílio. Se não fosse esse auxílio espiritual, como ela faria a viagem? Se ela já teve tanta dificuldade para fazer a viagem, imagina sem esse auxílio. Então, neste momento, em Minturnes, ela já está, eu olhei no mapa, ela já está a mais de 150 quilômetros de Roma. Uma coisa é você pegar um carro e andar 150 quilômetros. Outra coisa é você pegar, né, uma criança, uma malinha de roupas que ela tinha, e ir andando, e não tinha estrada, era terra, mato. Então, imagina a dificuldade. Não é falado qual é a época do ano, pelo menos eu não lembro se é falado qual é a época do ano. Mas a gente sabe que essa região da Itália, Roma, é uma região muito quente. Então não é falado, tá? E aí ela vê essa choupana e um senhor vem atendê-la. E ele é cristão. E logo ficam amigos.
Ele diz que ela poderia ficar ali o tempo que quisesse. Então conta a história a ela. Por que ele conta essa história a ela? Porque ele a vê e aí ele simpatiza com ela porque vê que ela é uma pessoa boa, vê nos olhos dela que é uma pessoa boa. E aí começa a querer contar coisas que ele nunca contou para ninguém na vida dele. Ele tinha acabado de conhecê-la, né? Então, vou resumir a história aqui. Ele conta algo que nunca contou a ninguém, porque ela inspirava pureza e simplicidade. Conta seu nome, Marinho, e ele vai contar que ele faz parte de uma comunidade desprendido de bens materiais, voto de renúncia e regalias efêmeras. Então, eles não se preocupam muito com a parte material, né? Regalias da terra. Em todas as províncias da Ásia e da África, os cristãos se organizam, se articulam em sociedades pacíficas e laboriosas. Então, nós vemos aqui que o cristianismo já avançava no mundo, muito por causa do Império Romano. Então, o Império Romano, com seus problemas, tudo que eles fizeram de ruim, mas eles ajudaram, mesmo sem querer, propagar o cristianismo. De que forma? Quando tinha lá um cristão, o que eles faziam? Quando era um cristão assim, com a boa vida, né, romano, como a gente vê nos capítulos anteriores, eles baniam. Então, esse cristão que era banido para outra região, o Império Romano era muito vasto, ele ia para outra região, continuava sendo cristão e levava o cristianismo. Então, o que parecia ser uma coisa ruim, acaba sendo uma coisa boa para o cristianismo. Ele confia nela e começa a revelar seu passado. Seu nome é Lésio Munácio. Ele fala de muitos crimes e desvios antes de conhecer a doutrina de Jesus. Ele fala que ele perseguiu cristãos, matou muitos. Aí eu lembrei logo da história de Paulo de Tarso, que é um livro também muito, muito bom. Ele casou, teve uma filha, foi traído pela esposa, conquistou Flávio Hilas. O Emmanuel, ele dá detalhes, né, na paisagem, e ele dá os nomes das pessoas. Por que será, né, que ele dá esses nomes? Talvez seja porque a gente devesse, de alguma forma, pesquisar esses nomes nos históricos, que a gente consiga achar, né? Quando foi? E aí ele fica muito decepcionado com a esposa e aí decide matá-los. E quando ele foi matá-los, ele recebe de um mendigo um papiro, né, que é o Sermão da Montanha. E aí ele começa ele lê e aí ele se transforma completamente e ele visita a Assembleia Cristã. Aí logo depois, se não me engano, no dia seguinte, ele é preso, falsamente acusado de matar o questor e condenado à morte. Então esse questor, ele morre e aí não foi ele, não foi o Marinho que o matou, mas aí ele é falsamente acusado. Só que ele era conhecido de Quiné Lúcio, que interviu o seu nome, e ele foi banido da corte. Então, como ele ajudou, né, o Quiné Lúcio ajudou, ao invés de morrer, ele é banido da corte. É o mesmo Quiné Lúcio que é o avô de Célia. Então, vejam, o bem que fazemos e benefícios de alguém, mesmo que não conhecemos, pode voltar a nós mesmos, ou alguém que seja caro para nós, alguém que nós amamos. Se Quinéia não tivesse intercedido por ele, o que teria acontecido? Ele teria morrido e ele não estaria ali auxiliando Célia, muitos anos depois. Então, uma história, como é que a história se entrelaça, né? Ele e outros companheiros, agora cristãos, que perseguiam os cristãos, fundam um pouso solidário em Alexandria para estudar os textos sagrados. E lá ele fica por 20 anos. Após 20 anos, ele pede ao diretor que recebesse um familiar, sua filha. Então, ele nunca esquece da filha, a filha Lésia, que entraria na ordem vestida de homem para fugir do mundo de corrupção e penitência da época. E é interessante, né, quando ele fala esse mundo, né, perdido, mundo de corrupção, de penitência, é muito parecido com o mundo que nós vivemos atualmente, em vários aspectos, né? Epifânio,
que é o chefe dessa ordem, não admitia mulheres. Mas ele pensou, o irmão Marinho pensou que um dia, aos poucos, ele poderia convencê-lo. Mas o que acontece? Ele encontra a filha quase morta devido à peste e ela morre. Então, nos últimos momentos, ele encontra a filha já praticamente morta. Nesse momento do relato, a Célia chora muito e ele questiona se ela também tem uma história triste como a dele e pede que ela conte a ele. Então, ela conta tudo, conta toda a história, inclusive sobre o avô. Aí, então, ele vai entender por que ela está chorando tanto. E aí, vem então para ele a ideia da Célia entrar na ordem em Alexandria vestida de homem. Então ela será transformada em filho do Marinho, inclusive de forma oficial. E ele dará recursos a ela. Ele deixará uma carta a Epifânio para receber Célia em seu nome e aconselha que, caso Epifânio vá contra ela por qualquer motivo, que ela seja humilde e lembre de Jesus. Então, o tempo todo, ela está recebendo conselhos das pessoas. Recebeu conselhos lá de Ciro, recebeu muitos conselhos de Nestório, do avô Quineio, e agora desse Marinho, que ela acaba de conhecer, mas é aquelas afinidades. Então, com uma grande afinidade entre os dois, ele transforma ela em filho dele. Quer dizer, com todo. Ele inclusive chama, né, uma pessoa lá para falar que é um filho, que chegou. Né? Então, neste momento, a todos, o Marinho apresenta Célia como filho. É um filho enviuvado e com um bebê para criar. Então, já no dia seguinte, ele fala: olha, Célia, você agora vai ser filho e você vai ser homem, porque dessa forma ele poderia entrar nessa ordem. Mas o pequeno bebê, devido às dificuldades até o momento, começa a definhar e vem a morrer. É compreensível. Era um bebê recém-nascido e ela anda com ele o tempo todo, né? O tempo todo no vento, no sol, no calor, no frio, na chuva. Ela dorme numa gruta com o bebê recém-nascido. Então, sem uma alimentação correta. Então, o bebê definha e vem a morrer. Ela fica muito triste, né? E ela sabe que é Ciro, que veio novamente. E aí, um dia, ela sente uma força estranha lhe adormentar o cérebro exausto. Então, logo após, ela vê Ciro, que diz que após pouco tempo na carne, fala que deve aurir forças para recomeçar a luta. Então, Ciro confirma que vai reencarnar mais uma vez. Ciro então informa a ela muitas coisas. Enquanto ela brilhava no alto, ele era um tirano e assassino. Ele fala anteriormente, quando ele estava encarnado ainda, que ele, em algum momento do livro, muitos séculos de tirania, e que ele tem que recuperar isso de alguma forma. Então ele fala novamente que ela, né, vem... enquanto ela já brilhava no alto, ele ainda estava lá embaixo, né, como tirano e assassino. Ele fala que no passado ele abusou da autoridade, do poder, da cultura e da confiança de outros. Espalhou crime, ruína e desolação em lares indefesos. Então, quem será que foi esse Ciro? Ele não fala assim exatamente, mas ele fala o que ele fez, né? Ele contava com o espírito de renúncia e dedicação de Célia. No pretérito, ele era um grande criminoso, e ela já era um espírito bondoso, que rogava a Deus o sacrifício. Ele então entra no caminho de resgate graças a Célia. Então, imagina que Célia, se ela desistisse dele, né? Então, graças a Célia que ele começa o caminho de resgate. E se ela desistisse dele? Quando nas devidas proporções, graças a Jesus que nós temos, né, o Evangelho. E se Jesus tivesse desistido de nós? Então não vai desistir nunca. Né? Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Né? E ele fala, né, o Ciro continua falando, que há alguns séculos ela o acompanha.
Então, interessante, né? Que ele tem um espírito amigo muito evoluído para auxiliar. É um privilégio de Ciro? Certamente que não. Tudo que o Ciro está falando aqui, nós também temos. Nós também temos espíritos, amigos, familiares que nos auxiliam o tempo todo. Não é nenhum privilégio dele. Da mesma forma que Ciro está falando, nós também podemos falar. Que nós estamos no caminho de resgate, graças a um espírito familiar, a um espírito bondoso, a um anjo da guarda, que há alguns séculos nos acompanha. Então, certamente, devemos acreditar nisso. Graças a Célia, ele testemunhou a fé no ciclo do martírio pela primeira vez. Então, ele vinha de muitos séculos, e aí muitos séculos implicam em quê? Muitas encarnações, martirizando. O tempo todo martirizando. E aí, pela primeira vez, ele é martirizado. E a gente fala em injustiça. É injusto esse inocente morrer, né? Acontecer isso com ele. E a gente vê que não. Não é injusto. Ele está, de alguma forma, recuperando. Não é pagando, não. Ele estava recuperando o que ele fez. E ele então afirma que ainda terá provas ríspidas por largo tempo e espera voltar junto a ela em provas ásperas. Por que será que ele falou isso, né? Bom, a gente vai ver daqui a pouco no livro. Marinho então prepara Célia sobre todas as dificuldades que ela irá passar em Alexandria. E logo depois ele piora e chama o pretor da cidade. Eu imagino que esse pretor seja como se fosse um prefeito ou alguém de justiça, afirmando que Célia é seu filho e todas as suas economias deveriam ser entregues a ela. E logo após ele morre. Célia, então, toma um barco em direção a Alexandria pelo mar Mediterrâneo. Então ela toma um barco a partir de Nápoles, que não é onde ela estava. Então já vai mais alguns quilômetros aí, que não fala sobre essa viagem. Não sei se ela foi a pé, se ela foi já com algum auxílio. Então ela chega em Alexandria. O Emmanuel, quando ele fala assim, a viagem correu sem nenhuma intercorrência de que Deus deveríamos falar, né? Então ele muitas coisas não falava, né? Muitas coisas ele deixava que não era muito importante. Mas ela pega um barco e vai pelo mar Mediterrâneo, já vestida de homem, e ela segue e chega lá em Alexandria e ela contrata um guia para chegar ao mosteiro, né? E ela se apresenta como filho de Marim. O interlocutor fica com receio, mas ao confirmar que é filho de Marinho, ele a recebe bem e explica que é por causa das perseguições. Então nós estamos em Alexandria, era o Império Romano, mas lá também havia perseguições. Mesmo ali, os cristãos eram perseguidos, né? É então informado por irmão Felipe que irmão Epifânio, o diretor da ordem, é despótico e quase cruel, tornando o local como uma caserna militar. Então é interessante, né? Porque esse irmão nunca tinha visto Célia e já começa a falar tantas coisas. Interessante. Então ele fala que são 42 homens no local e ele fala que o irmão Epifânio desvirtua os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus levados a tantos locais já começaram a ser desvirtuados. Então, da mesma forma que muitos levavam o cristianismo para diferentes locais, começavam um falando do jeito que achava melhor. E aí já começou o cristianismo a ser desvirtuado. O Emmanuel já fala ali, já nos idos dos anos 140. Então, pouquíssimos anos depois, o cristianismo já começou a ser desvirtuado. Por quê? Porque nós vemos que a forma começou a ser mais importante que a essência. Muito mais preocupação com o formato das coisas do que com a sua essência, que é pura e simples. O evangelho que Jesus trouxe, ele é muito simples. Muito fácil mesmo de a gente entender, né? O Epifânio, então, chega e logo pergunta se há recursos financeiros deixados pelo irmão Marinho. Então, ela identifica que o Marinho é o pai, né?
e dá então esse papiro, né, essa carta que o irmão Marinho escreveu, e é das primeiras coisas que ele pergunta, olha, tem dinheiro? É muito triste isso, né? Muito triste mesmo. Mas a gente não deve pensar assim, olha, julgar, olha que pessoa ruim, nada disso. Né? Nunca devemos fazer isso por vários motivos. Por motivo de caridade, mas talvez o principal seja porque nós acreditamos em reencarnação, quem garante que não somos nós que fizemos isso, de alguma forma. Então nós estamos apenas comentando um fato, não vamos julgar aqui. É um pouco estranho, que uma das primeiras preocupações é a parte financeira, né? Mas a gente aos poucos tem que entender que, de certa forma também, a vida era muito difícil. Então, mais uma pessoa para eles alimentarem certamente tinha um impacto, né? Então, a parte financeira também era importante, né? O Epifânio fala: faço cumprir rigorosamente o evangelho do Senhor. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Faço cumprir rigorosamente o evangelho do Senhor. Ótimo. Vírgula. De acordo com a minha vontade. Aqui já começou o erro. E piora, inspirado pelo alto. Como é que ele sabe que é inspirado pelo alto? Então, quando ele fala de acordo com a minha vontade, certamente já não é inspirado pelo alto. Certamente. Porque o evangelho do Senhor, e aí ele não é de acordo com a vontade dele, é de acordo com a vontade de Jesus. Então, o que nós vemos aqui, também sem nenhum espírito de querer julgar, condenar, mas nós vemos aqui duas chagas que nós devemos nos preocupar com elas, nós temos ainda. Quais são? Bem famosas. Orgulho e vaidade. Emmanuel fala o tempo todo sobre isso. Orgulho e a vaidade. Bom, continuando aqui, ele fala que faço cumprir rigorosamente o evangelho do Senhor. E eu fiquei meditando. O evangelho é rigoroso? Será que o evangelho é rigoroso? E eu acredito que não, porque Jesus não nos falava que devíamos perdoar 70 vezes 7? Então o evangelho, será que é esse rigor todo? Claro que não quer dizer que nós devemos errar infinitamente. Mas Jesus fala perdoar 70 vezes 7. Então, é para a gente pensar, né? E ele continua. Aqui, a disciplina cristã haverá de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade. Parece mais uma hierarquia militar. Porque ele era militar, né? Mas abdicação total da própria vontade. E o nosso livre-arbítrio? Deus não nos deu o nosso livre-arbítrio. Quem pode caçar nosso livre-arbítrio, se foi dado por Deus? Então, nós temos com a vontade de uma pessoa mudando o verdadeiro sentido do evangelho. Então, a pena mesmo. O Emmanuel fala aqui um parágrafo que eu vou até ler aqui. O mosteiro vasto, onde se reuniam mais de 4 dezenas de cristãos ricos, desiludidos dos prazeres do mundo, era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo e para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas, eliminativas de todas as florações do messianismo. Então já começa a transformação do cristianismo em catolicismo, com as ideias romanas, as nossas ideias humanas, o paganismo, já introduzindo esses itens, né, vamos dizer assim, numa doutrina que era pura, que não tinha essas preocupações econômicas, essas preocupações hierárquicas, nada disso. Por falar ainda em hierarquia, devemos lembrar de Chico Xavier. Chico Xavier, ele não aceitava que falavam que ele era a principal figura do espiritismo, ou então que ele era como se fosse um papa do espiritismo. Ele não gostava disso, segundo relatos, né? E vemos também nesse parágrafo do Emmanuel que não havia mais simplicidade das ideias trazidas por Jesus. As ideias de Jesus são muito simples. Ele falava de forma simples para o povo, com parábolas, para todos entenderem.
Célia acha tudo muito estranho, mas é obrigada a aceitar. Ela estava sozinha no mundo, né? Ela é obrigada a aceitar. E logo torna-se um imã de atenções. Foi muito boa, né? Muito humilde, e obviamente que isso contraria Epifânio. Em um momento de discordância das ideias, Epifânio chama o irmão Marinho à sua sala para iniciar as compras 2 vezes por semana. Por que ele faz isso? Ele tira do caminho. Então ele tira o irmão Marinho, que é séria, não estaria mais nos dias de pregações e discussões do Evangelho. E aí, Célia, né, como irmã Maria, ela agradece, e aí, como o mercado abria muito cedo, o que ela fazia? Ela ia a pé e ela dormia 2 noites numa estalagem por causa das compras de alimentos. E aí, no caminho, indo a pé e voltando a pé, ela vai meditando bastante. Então, era uma. Nunca esquecemos, nós nunca podemos esquecer. Ela era uma mulher, então ela tinha uma, um formato, né? Não era uma pessoa forte, e ela fazia as compras para 42 homens, né? Que moravam lá nesse mosteiro. E ela ia e voltava a pé. Então, certamente ela trazia compras pesadas, indo e voltando, né? E isso por 3 anos, passaram os 3 anos. Sem reclamar, certamente aí com frio, com chuva, com calor, sem reclamar, levando e trazendo alimentos uns para os outros, né? Então é um grande ensinamento para nós todos. Aí então, o que acontece? Novamente, calúnias e difamações, né? A filha do hospedeiro, Bruneilda, se encanta pelo irmão Marinho. Lembremos, é um homem, era visto como um homem. E não tem resposta. Ela inicia um romance com uma outra pessoa, um soldado romano. E o que acontece? Ela engravida desse soldado romano. Bruneilda, de forma caluniosa, acusa o irmão Marinho de a ter engravidado. O pai de Bruneilda leva pessoalmente a criança ao irmão Epifânio e acusa o irmão Marinho de ser o pai e deixa a criança no mosteiro. Então ele fica indignado, né? Como o Gilmar falou, né? Oh, uma filha com grávida, né? Então ele fica indignado e aí como ela fala, por algum motivo ela fala que foi o irmão Marinho, então eu falei assim, então eu vou levar agora o filho lá para o mosteiro. Célia, né, como irmão Marinho, afirma que está pronta para receber a punição que ele quiser. Mesmo não sendo culpada, ela assume a culpa. Eu confesso que eu já li esse livro algumas vezes e nunca entendi bem. Né? Nesse momento, a primeira vez que eu li o livro, eu fiquei pensando, tá vendo? Agora vai falar que ela não é homem, né? Que ela não tinha como engravidar a Brunilda. Mas ela nada fala. Interessante, né? Ela nada fala. E a punição? Qual que é a punição? Bom, a punição do Epifânio, que já não gostava dela, né, do irmão Marinho, é sair do mosteiro com a criança. Ela pede para ficar em um casebre abandonado ao pé do outro. É um casebre, certamente, se está abandonado, é um casebre daquela época, né? Imagina, né, as condições. O Epifânio não aceita, né? Ele quer levar o irmão Marinho como exemplo mesmo, não aceita de forma alguma. Mas, né, para falar que é superior, que é bondoso, ele coloca em votação. E aí, quando coloca em votação, o pedido é aceito. Né? Os irmãos da ordem gostavam do irmão Marinho, né? Então, o pedido é aceito e o irmão Marinho fica nesse local. Durante o dia, trabalho com hortaliças. Né? Trabalho na enxada, lá, né, na dificuldade. E à noite, estudos e meditações. É isso aqui que a gente precisa. Então, está aqui uma grande lição. Eu tomei essa lição para mim. Né? Vejamos a necessidade que nós temos de trabalho e de estudo. Então, é simples, a vida é simples. Vamos trabalhar durante o dia e fazer nossos estudos à noite. E se você trabalha à noite, madrugada, e faça seus estudos numa tarde, em algum momento. Então, a gente não pode
deixar de trabalhar e de estudar. Nós temos aí mais um exemplo importante, né? Então, um dia, um determinado dia, uma mulher procura o irmão Marinho, que está nesse local, com o filho doente, e o irmão Marinho aplica o que hoje nós sabemos que é um passe, em posição de mãos, um passe curador. E a criança imediatamente melhora, pela fé, né? A fé que move montanhas, que Jesus disse quando ele curava, né? Ele falava algumas coisas. Uma das coisas que ele falava é: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Então, essa fé que ela tinha foi usada para salvar os outros. Então, inicia a partir disso uma peregrinação de pobres e aflitos no Horto de Célia. É um capítulo muito bom, muito grande, assim, mas com muito ensinamento, para a gente ler, reler, meditar no que Célia fazia, no que ela não reclamava, trabalhava, estudava, auxiliava. É o caminho que nós devemos seguir. Certo, Gilmara? Então, com você aí, agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos lá, uns breves comentários, né? Só em relação, como eu disse no estudo passado, né? A diferença do tratamento do pai, né? Do pai da Célia e do pai da Bruneilda, né? Que ele poderia ter tido a mesma atitude do Elvídio, ter expulsado ela de casa com o bebê, né? Mas não, ele recusou o bebê, mas não recusou a filha, né? Apesar da filha ter errado, ele não aceitou o bebê e foi entregar o bebê para o pai. Mas o que eu quero trazer com isso? Como o próprio Quinéio, no capítulo passado, falou, a gente não deve julgar, e cada um está vivendo a sua história para o que é melhor para o seu espírito. Então, se o Elvídio tivesse feito isso, Célia hoje não estaria, como a gente viu agora terminar esse capítulo, fazendo esse trabalho de cura. Então, nada é por acaso e tudo vem pensando no nosso crescimento espiritual, né? E, assim, que Deus nos ajude, que a gente pode pedir isso através da prece, que esse livro é um exemplo perfeito de como a prece nos ajuda, de como a prece nos auxilia, e tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já nos capítulos finais, onde fala, acho que pedi e obtereis, e acho que é nesse capítulo que fala, se não for nesse, é no próximo, que aquilo que a gente não consegue fazer, né, o que a gente não tem forças para fazer, não é motivo para que a gente se esquive da nossa responsabilidade. Porque mesmo que a gente não consegue o que está fora do nosso alcance, a gente tem a prece para recorrer. Então, a gente pode conseguir essa mudança que a gente acredita que não consegue através da prece. E era o que Célia fazia o tempo inteiro, inclusive o que Neio, quando apareceu para ela, disse: se você continuar orando e meditando, sempre estaremos com você. Então, foi isso que levou a Célia a ter, acredito eu, essa força para superar tudo que ela falou. Mas eu fiquei pensando também, Michel, quando eu li, eu digo, mas rapaz, de novo, se repetindo a mesma história, do mesmo, assim, na mesma, porque uma situação que ela não tinha nada a ver, e ela acabou assumindo essa responsabilidade, né, de criar mais um bebê que não tinha nada a ver, assim, que ela podia muito bem se esquivar e com toda... Ninguém iria julgar por ela ter feito isso. Ao contrário, né? Ela estaria se defendendo, que eu acredito que era o que qualquer um de nós poderia fazer e sem levar nenhuma culpa, sem ficar com peso na consciência, né? Porque não estaria mentindo, estaria dizendo a verdade. Não, mas ela carrega mais essa cruz, né? E aí começa a desenvolver um trabalho maravilhoso que a gente vai ver o desenrolar aí para frente. E só um minutinho antes de passar para o Michel, para ele fazer a nossa prece final, é que esse livro também está me trazendo um outro ensinamento, quer dizer, confirmando um outro ensinamento no sentido do planejamento. Porque essas últimas aulas a gente está planejando
e não está saindo como a gente planeja. Então, é a gente entregar mesmo a providência divina, que quer que seja dessa forma, né? Porque a gente combinou, né? Eu e o Michel, a gente planeja tudo com antecedência, então a gente combinou na aula anterior, né? Há 2 aulas atrás, que a gente faria o último capítulo da primeira parte e o primeiro capítulo da segunda parte. O que aconteceu? Por um erro no livro que a gente estudava, que era um livro em PDF, o Michel acabou falando os 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 da segunda parte. Na aula passada, a gente combinou de falar os 2 capítulos. Então, assim, está fugindo do nosso controle e a gente só tem que agradecer a Deus porque é isso mesmo que tem que ser. Então, a gente acabou tendo que dividir, por circunstâncias também alheias à nossa vontade, dividir em 2 aulas, o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, a gente planeja que na próxima sexta a gente consiga ver o capítulo 5, 6 e 7, mas a gente também entrega nas mãos de Deus. Se tiver de ser, vai ser. E eu espero que com isso também vocês aprendam que não está nada nas nossas mãos, mas a gente vai tentar cumprir. Então, vou passar para o Michel, que o nosso tempo está esgotando, para ele fazer a nossa prece final e encerrar o nosso estudo da noite. Boa noite a todos e até a próxima. Que possamos, então, nos inspirar nesse exemplo de Célia, esse exemplo trazido pelo nosso irmão Emmanuel, por meio de Chico Xavier. Como é importante que a gente possamos agora entender o que aconteceu, tentar colocar em prática todo esse ensinamento, que possamos confiar mais, pedir menos e agradecer muito mais. Somos muito gratos por todo esse ensinamento trazido e que possamos, mais uma vez, continuar nosso trabalho, continuar nossos estudos, porque fomos feitos para isso. Fomos feitos para a glória eterna. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. É isso. Ainda sobrou um minutinho. É. Boa noite.